Eu espero que você e a sua casa estejam bem. Obrigado por você estar aqui. Deus tem sido bom conosco. Você que ainda não é inscrito no canal, faça a sua inscrição, nos ajude a alcançar outras pessoas. Conteúdo da lição de Escola Bíblica Dominical, das lições bíblicas, é o que nós estaremos apresentando aqui a partir de agora. Uma vinhetinha do canal e eu continuo com você na sequência, rapidinho, não sai daí. Eu gostaria mais uma vez de fazer como eu tenho feito nos últimos vídeos, apresentar para você o conteúdo de uma alternativa para a Escola Bíblica Dominical, que é a revista Ensinar, um conteúdo fantástico, profundo da Palavra de Deus para você. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link com uma amostra da primeira lição, como eu fiz das outras lições. E eu tenho certeza que você vai gostar demais, tá certo? Hoje a lição de número 6, o profeta Elias e Eliseu, seu sucessor, desta lição da revista Lições Bíblicas da CPAD. Textuário da lição, segundo livro dos Reis, capítulo 2 e o versículo 9. Vamos lá ver o que a palavra de Deus nos diz. Sucedeu, pois, que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. A verdade prática desta lição diz que a história de Elias e Eliseu nos inspira a andarmos com pessoas que desfrutam de intimidade com Deus e que, por isso, vale a pena serem seguidas e imitadas. O objetivo geral desta lição é descrever o fim da trajetória do ministério de Elias e o começo da trajetória ministerial do profeta Eliseu. É interessante nós sabermos que nenhum ministério será bem sucedido se o líder não deixar um sucessor. O líder ele pode arrastar multidões, ele pode executar um trabalho brilhante, mas se ele não preparar, e aqui eu estou falando de preparar, se ele não preparar um sucessor ministerial, o seu ministério não foi cumprido com excelência. Pode ter feito todas as outras coisas com eficácia, com excelência, produzindo frutos, mas o preparo do sucessor, ele é, digamos que, a cereja do bolo da vida ministerial. E esse sucessor precisa ser confirmado por Deus. Em relação à igreja, como que isso vai acontecer? Por exemplo, o sucessor pastoral. Uma das indicações de que está havendo a aprovação de Deus é a aceitação desse sucessor diante dos olhos da igreja. Como que é? A maioria da igreja recebeu bem a ideia, a maioria da igreja aceita bem esse líder, a maioria da igreja tem nesse líder um referencial, tanto de vida cristã como referencial de liderança. Se a igreja tem esse referencial dessa pessoa, é um grande sinal da aprovação de Deus. A introdução da lição diz que o ministério de Elias estava terminando quando Deus o ordenou que ungisse seu sucessor. O escolhido, então, foi o profeta Eliseu. O fim do ministério de Elias e o início do ministério de Eliseu, como eu disse, é o assunto da lição de hoje. Nós vamos ver que Elias, ele realizou grandes feitos em seu ministério, né? O primeiro tópico da lição está falando sobre isso, sobre a despedida do profeta Elias. No entanto, chegou o momento, depois de tantas realizações, chegou a hora dele encerrar a sua carreira, chegou a hora de terminar a sua carreira. O líder precisa ter isso em mente, né? Que ele não vai ser líder eternamente. Chega um momento que a sua liderança termina, né? A melhor maneira de terminar a sua liderança não é pela morte, né? Uma coisa é a igreja, por exemplo, receber um novo pastor quando o então pastor morre, né?
Outra coisa é o então pastor permitir então ser substituído por um sucessor. Ele vai ter que ver, às vezes, né, nem sempre acontece assim, mas ele vai ter que ver o seu sucessor deslanchar, crescer, muito mais do que o seu ministério estava, deduz aí, né, pelo cansaço e por alguma visão talvez já esteja meio ultrapassada, que pode ser esse o caso. Uma coisa que a gente precisa entender, pessoal, é que o evangelho é o mesmo, o evangelho não muda, mas os métodos de aplicação desse evangelho, os métodos da divulgação desse evangelho mudam. Jesus usava a tática, por exemplo, de subir nas montanhas para pregar o seu evangelho para as multidões que lá o rodeavam, né? Ele entrava nos barcos e falava para as multidões à beira-praia, né? Hoje a tática é totalmente diferente. Foi-se uma época em que a igreja, pelo menos nos centros maiores, né, nas cidades médias e grandes, foi a época que uma caixa pequena amplificada de som, um canto de rua, produzia o resultado de almas se rendendo ao Senhor. Hoje, pelo menos nas cidades, né, médias para frente, para grandes e para as metrópoles principalmente, isso já é uma ferramenta que não tem tanta eficácia. Hoje, por exemplo, uma ferramenta muito importante na propagação do evangelho é esta. Eu estou aqui gravando da minha casa e você está aí do outro lado me assistindo, né? Então a gente precisa entender que, guarde isso, o evangelho não muda, mas os métodos mudam, né? E às vezes o pastor antigo, vamos dizer assim, o líder que ficou há mais tempo na liderança de uma igreja, vai ter que conviver agora com o seu sucessor, avançando muito mais, porque as ferramentas mudaram, né? Deduz-se que esse sucessor vai ter uma visão mais atualizada dessas ferramentas, o que normalmente acontece, mas nem sempre também é assim. Elias, ele foi considerado o grande profeta no Antigo Testamento, a ponto de o texto dizer que ele apareceu na transfiguração ao lado de Jesus e Moisés, conforme Mateus 17:3. No entanto, a gente percebe que, apesar dos grandes feitos, né, o mesmo tendo realizado grandes feitos, Elias, ele não profetizou profecias a longo prazo, por exemplo, profecias escatológicas, profecias que demoraram séculos para se cumprir, e talvez não tenha deixado nada escrito. Mas o que marcou principalmente o ministério do profeta Elias foi a sua integridade e a sua grandeza como pessoa, né? E agora chegou o momento da sua partida. Elias estava em Gilgal quando Deus então ordenou que ele começasse os preparativos para que ele encerrasse o seu ministério. Gilgal era um ambiente de grandes manifestações, de acontecimentos importantes, e foi em Gilgal que Elias tomou ciência do término do seu ministério. O que você precisa guardar desse tópico 1 da lição é que todo início tem um fim. Terminar a carreira possuindo mais conquistas do que derrotas é um alvo que precisa ser alcançado. E a preparação de um sucessor é uma grande marca, uma grande vitória, né, a ser alcançada por um líder, né? Para o tópico 2 da lição, o pedido ousado de Elias, e agora naqueles instantes finais da partida, o pedido ousado de Eliseu, melhor dizendo, Elias diz para Eliseu assim, olha, faça o pedido que você quiser, né? Eliseu foi muito ousado, né? Eliseu pediu que fosse dado a ele a porção dobrada do espírito de Elias. Muita gente faz confusão com esse texto aqui, achando que Eliseu estava pedindo porção dobrada do espírito de Deus. Aí o sujeito não aguenta, ele vai morrer. Ele pediu unção dobrada do espírito de Elias, né? O texto também não diz que pediu porção dobrada do espírito que havia em Elias, porção dobrada do espírito de Deus que havia sobre Elias. O texto não diz assim, né? O texto diz que ele pediu porção dobrada do teu espírito sobre mim, porção dobrada do espírito de Elias. E aqui tem alguns significados.
né? Em Israel, por exemplo, as duas partes da herança principais eram dadas ao filho primogênito, né? Se tivesse uma herança X, né, fosse dividido com 10 filhos, 10 partes iguais, o primogênito ele ficaria com 2 dessas partes, e aí o restante seria dividido com os demais filhos, né? Era o que Eliseu estava pedindo ao profeta Elias. A verdade é que Eliseu estava pedindo para ser o herdeiro profético de Elias, ou seja, para ficar no lugar dele como profeta. Ele pedindo porção do espírito de Elias, ou seja, ele estava pedindo a atitude, a energia, a coragem de Elias, né? Elias foi um profeta muito corajoso. Agora Eliseu diz: me dê porção dobrada do seu espírito, além da herdade ministerial do profeta Elias. Ele pediu: olha, eu quero uma porção dobrada da sua coragem, da sua energia, né, do seu zelo para com o verdadeiro culto a Deus, né? Tudo isso aconteceu antes daquele redemoinho que separou o profeta Elias do profeta Eliseu. Aliás, quem separou foi a carruagem, né? Há aqui uma grande confusão que Elias, muitos dizem que Elias foi arrebatado na carruagem. Na verdade, o texto diz que a carruagem de fogo separou, né, Elias do profeta Eliseu, né? E quem levou então foi o redemoinho, né? Eliseu então fica para trás para cumprir então o seu ministério que estava apenas começando. É interessante perceber que Elias sempre foi uma inspiração para o ministério de Eliseu, né? Nessa viagem que Elias foi fazer antes de ser arrebatado, o texto diz que Elias por 2 ou 3 vezes pediu a Eliseu que ficasse para trás. Olha, me espere aqui que eu vou ali resolver uma questão. E Eliseu disse: olha, não vou te deixar de jeito nenhum. Eliseu estava sempre ao lado do profeta Elias, para acompanhá-lo, para auxiliá-lo. Guarde uma coisa: o sucessor de um líder não é aquele que aparece do nada, não é aquele que surge num passe de mágica. O sucessor é aquele que vem acompanhando o líder, aquele que é auxiliar do líder, aquele que aprende com o seu líder, né? Ele não surge como que num passe de mágica, mas pelo contrário, ele é treinado, ele é instruído, ele é acompanhado, ele é mentoreado. Isso aqui falta muitos líderes entender isso. Nenhum líder nasce pronto. Todo líder precisa ser mentoreado, precisa ter um líder espiritual, né? O líder espiritual de Eliseu foi Elias. Para o tópico 3 da lição, Eliseu toma a capa de Elias. Enquanto Elias e Eliseu caminhavam juntos e conversando, Elias foi separado de Eliseu por um carro de fogo e foi levado por um redemoinho, segundo Reis, capítulo 2, versículo 11. Elias deixou para trás, deixou cair a capa enquanto era levado ao céu. Essa capa, na verdade, foi a herança que o profeta Elias deixou para o seu servo, seu assistente Eliseu. Ela legitimou o ministério dele publicamente, ao tocar nas águas do Jordão e dividi-las. As pessoas que estavam ali, os filhos dos profetas de Jericó, então tiveram um reconhecimento de que Eliseu era sucessor do ministério profético de Elias, né? Então, nós percebemos aí que Eliseu assumiu então a função de profeta em Israel. O que você precisa guardar desse tópico 3 da lição é: quando somos escolhidos por Deus para realizar uma grande obra, ele nos legitima diante de todos. O selo de autenticidade da nossa chamada, Deus faz isso diante da vista de todos. É verdade que vai acontecer que alguém não vai reconhecer a sua chamada, o seu ministério, o dom que Deus te deu, a obra de Deus na sua vida. Fizeram isso com o próprio Jesus e quem dirá conosco? Mas, de maneira em geral, não há como esconder
aquele a quem Deus vocaciona para uma obra específica. O que identifica um profeta de Deus atualmente não é o uso de uma capa, mas de modo em geral as suas virtudes e comportamentos. A exemplo de Eliseu, devemos nos espelhar em homens e mulheres de Deus que sejam genuínos imitadores de Cristo. É a recomendação do apóstolo Paulo para a igreja de Corinto, ao dizer para os irmãos: sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo, ok? Deus abençoe você e a sua casa de uma maneira em geral. Se inscreva no canal aqui, não deixe de compartilhar também. Um abraço, fique na paz.